Esse vídeo aqui é uma continuação do anterior, né, em que eu falei da principal mudança da microestrutura que aconteceu no mercado de moedas, né, no mercado de dólar, tá, nos últimos anos. Tá? Essa aqui, na verdade, é a segunda parte do vídeo, né, que seria a segunda principal mudança que aconteceu nos mercados de moedas, tanto globais quanto real-dólar, tá, de forma indireta também. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse aqui é puramente de trading, tá? Faz tempo que eu não falo alguma coisa de investimentos, em breve eu falo também, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. E vamos lá, o que é? Na verdade o vídeo anterior, se você não assistiu, esse vídeo aqui, na verdade dá para assistir esse, mas seria importante que você em algum momento assistisse o anterior, porque ele explica essa principal mudança de microestrutura que aconteceu nos mercados de câmbio. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no cardzinho que aparece aqui do lado, ou desse lado ou desse, não sei, tá? Vamos lá. O que é essa segunda grande mudança, né? Assim, na verdade, são coisas que aconteceram em paralelo com a primeira grande mudança que eu falo no vídeo anterior, que nada mais é do que o mercado, em função de um contexto em que as tesourarias pararam de operar, as assets pararam de tomar risco no mercado, diminuíram a exposição de risco no mercado, não só de moedas, mas no mercado como um todo, só que tesouraria intrinsecamente operava mais moeda e taxa de juros, IDI. Então você teve essa enxugada, grande parte dessas equipes migraram para assets. A asset é uma outra concepção, outra exposição a risco, e você teve ali uma cabeça desses caras pensarem muito mais em cesta de moeda contra cesta, ou moeda contra uma cesta, do que fazer uma posição específica no real contra o dólar ou no peso mexicano contra o dólar. Não significa que não acontece, tá? Mas diminuiu muito esse tipo de exposição e aumentou muito a exposição de cestas contra cestas. Em paralelo a tudo isso, qual que seria a segunda grande mudança ao longo de muitos anos? Não é ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, é uma coisa que vem acontecendo há pelo menos 10, 15 anos nos Estados Unidos, mas que o impacto vem sendo sentido ao longo do tempo e devagarzinho isso vem chegando no Brasil também, que é a entrada eles chamam de venue lá fora, né, que seriam bolsas distintas, centros de liquidez distintos no mercado de moedas. Você fala, putz, André, mas no Brasil tem só a B3, tá? Você opera dólar só na B3. Sim, só que na verdade você pode comprar o mesmo par na CME, que é o contrato 6L, e você também pode comprar, de certa forma, né, transacionar, né, o real contra dólar em diversas exchanges de FX, de Forex, tá? Que você tem books próprios, que não vão mostrar essa é a profundidade do book. Né? Você pode casar real contra dólar, fazer em diversos locais do mundo agora, né? Em local, vamos dizer, centralizado, B3 e CME. Tá? Talvez tenha outros que me fujam à memória aqui, que me falam, né? Também não conheço todos os lugares que são negociados. Mas assim, você pode negociar esse par em plataformas de Forex. Ah, André, só varejo? Talvez, mas talvez tenha, né, possibilidade de no interbancário, mercado de Forex, entre bancos, você negociar o par real contra dólar. Tá? Isso é menos verdade para o real contra dólar. Depois eu vou até colocar um gráfico aqui no final, aqui, explicando um pouco mais, né, em quais pares, em quais, na verdade, regiões, né, isso aqui tem acontecido, né, o que eu vou dizer nesse vídeo, mas deixa mais para o final do vídeo. Tá? Mas de fato, né, você tem, né, pega, por exemplo, fora do mercado de moedas, você pode comprar, né, uma ação, uma Apple, em diversos centros de liquidez. Não só na NYSE, não só na Nasdaq, você pode comprar em várias exchanges ou venues, né, ou centros de liquidez. Tá? Então, você teve uma onda, especialmente, né, nos Estados Unidos e na Europa, de abertura de um monte de centros de liquidez distintos. E qual que é a consequência disso? O que acontece? Imagina se tivesse concorrência na B3 aqui, a B3 e a Bolsa 2 concorrente. O que iria acontecer, como aconteceu lá fora ao longo dos anos? Uma iria concorrer com a outra. Putz, vem pra cá, opera aqui, eu vou te dar rebate no emolumento. Eu vou melhorar. Se você puser agredir o mercado, eu não te cobro taxa. Se você puser a ordem limitada, eu te cobro emolumento, eu te cobro metade do emolumento, por aí vai. Pro HFT, putz, vem pra cá que eu vou te dar aqui uma facilitadinha, né? Eu tenho um livro aqui, eu já mostrei algumas vezes, o problema of HFT, o problema do HFT, The Problem of HFT, do Rainbow Deck,
lá ele fala de todas as sacanagens que as bolsas começaram a oferecer, né, de ordens por baixo do pano para poder atrair liquidez, né, atrair os HFTs para poder operar por elas. Tá? Não vou ficar criando esse tipo de, né, de levantando essa bola para o Brasil, porque isso aí deixa para papo de bar. Tá? Mas assim, o fato é que isso acontece. Centros de liquidez distintos, começa a aparecer bolsa diferentes, dando né, facilidades para alguns tipos de clientes específicos, né, para atrair essa liquidez. E aí que tá. Os grandes players da maior parte dos mercados, em alguns mercados, especialmente no mercado de moeda, né, viraram os fundos de investimento e não os bancos, pelo motivo que eu falei no vídeo anterior. Tá? E, puta, esses caras, como é que esses caras vão acessar? O cara precisa acessar, mandar uma ordem grande. Como é que esse cara vai acessar qual que é a melhor qual que é o melhor centro de liquidez para ele enviar uma ordem grande? Será que a oferta de compra está melhor em uma bolsa, na outra, no mercado de FX, entendeu? Sei lá. Assim, na mão, custa muito caro e é muito ineficiente você fazer isso. Imagina, a cada ordem que você for mandar para o mercado, você tem que ver como é que você faz isso no olho, como é que você avalia 5, 6 telas e enxerga a profundidade daquela tela. E aí, nesse pano de fundo, começou uma tendência meio que natural, tá? A se automatizar essas ordens. Não significa automatizar o trade, a entrada e a saída. Tá? Tem um vídeo que né, vou deixar aqui também, 3 tipos de algoritmo, tá? E como ganhar dinheiro em cima deles, tá? E aí explica muito bem essa questão do que é esse algoritmo executor, que é o que eu estou dizendo aqui, tá? E aqui eu vou apresentar daqui a pouco também umas telas de uma pesquisa que foi feita num estudo que foi no BIS, se não me engano, Bank of International Settlement, né? Banco de Ajuste Internacional, e de liquidação, na verdade, internacional. E, cara, esse estudo é legal porque ele mostra quais são os motivos que levaram esses players, né? Se não me engano, está dividido por grupo, por banco, até por banco central, a usar esses algoritmos executores, que eles chamam de EA, Execution Algorithm, né? Algoritmo executor, que é aquele algoritmo que eu falo direto, que pega uma ordem gigante e divide em ordens menores, e tem critérios para dividir em ordens menores, ou é TWAP, ou é VWAP, ou é POV, ou Implementation Shortfall, Market on Close, e algumas outras variações disso. Os caras começaram a usar isso. Primeiro, porque foi uma demanda natural. Você precisa mandar uma ordem grande, em qual centro de liquidez eu vou para mandar aquela ordem para executar o mesmo ativo? Começou a deixar dinheiro na mesa. E começaram a aparecer, né, soluções que, primeiro de todas, que integravam num book único. Tá? Como se fosse, vamos dizer, o DOL Pro hoje, vai se integrar, né, mini com padrão num instrumento único. Começou a aparecer esse tipo de saída lá fora, tá? Em algumas plataformas. E aí, uma execução meio que automática. Olha, eu tenho uma ordem grande, eu vou fracionar ela aqui de 30 em 30 segundos, mas o robô vai executar no centro de liquidez que está com o melhor bid ou o melhor ask, dependendo se eu quiser comprar ou vender. Tá? Ou agredir e posicionar a ordem de maneira um pouco mais inteligente, por aí vai. Começou a aparecer isso. E, naturalmente, as pessoas, esses profissionais de mercado, começaram a executar através desses EA, Execution Algorithms, ou algoritmos low frequency, como eu falo aqui, que nada mais é do que TWAP, VWAP, POV da vida, tá? E vamos lá, vou te colocar na tela aqui uma pesquisa que foi feita, que está nesse estudo do BIS, que mostra quais são os critérios, quais são os motivos que levaram esses hedge funds, ou fundos de investimento, na verdade, a adotarem esse tipo de ordem mais automatizada do que manual. Quer ver? Dá uma olhada. Ó, assim, aqui está numa escala aqui embaixo de 0, né? É não tão importante, e 5, que é na escala da direita, é muito importante. Então, o principal motivo, né, pegando lá de cima, reduce trading costs, reduzir os custos de trade e melhorar a produtividade na mesa, improve desk productivity, né? Assim, é o que mais teve peso, tá? Reduzir os custos de operação, trading, porque custa você executar uma ordem grande, tá? O segundo grande motivo que importa bastante, quase nota 5 em termos de importância, reduzir o impacto de mercado e footprint, que é a pegada, né, que é a pista que ele dá para o mercado. Terceiro, confidencialidade. Aqui não é para o mercado, é diferente do footprint, né? A confidencialidade aqui é em relação ao broker. O cliente final não quer dar a cara para o broker que ele vai comprar aquela ordem. Então ele executa direto na máquina dele, né, através desse algoritmo, tá? Sem mostrar de maneira prévia
para o broker, para a corretora, o tamanho da ordem que ele vai executar. E aí você tem outros, né, que vão perder um pouco de importância, acesso a múltiplas centros de liquidez, que é justamente você pegar o melhor preço, né, em centros de liquidez diferentes, melhorar a consistência na execução, você executar, o cara que executa com frequência, ele tem consistência na execução. Transaction Cost Analysis, na verdade, aqui tem um pouco mais de certeza, né, de assim, ele quis comprar, estava no 10, tá? Foi o preço da ordem. Ele conseguiu, o preço médio de execução dele foi 10,30, tá? Quanto desses agente no varejo, né, ou até um trader um pouco mais sofisticado, você quer pagar 10, você vai lá e paga 10, 10,01, você leva. Geralmente, em um spread, a tua ordem pega um nível de preço só e você consegue levar ali muito próximo do preço da decisão. Esses caras com uma ordem grande começam a comprar 10, vão acabar lá no 10,50 e o preço médio de execução ficou 10,30. Esses 30 centavos que ele teve de custo de execução, como é que você decompõe isso? Será que foi o próprio ato dele comprar que gerou esses 30 pontos de execução de piora? Será que teve também uma maré do mercado, independente dele comprar, o quanto o mercado já não estaria subindo sem a presença dele? Né, tem isso, né? E tem outras coisas um pouco mais complexas de explicar aqui, tá? Então, assim, Transaction Cost Analysis nada mais é do que isso. Tá? E, assim, tem coisas, transparência de custo, né? E uma questão mais de compliance interno com um peso um pouco menor, tá? Mas o maior peso aqui realmente é reduzir os custos de transação e melhorar, né, é reduzir o impacto de mercado e a chance de ser seguido. Tá? Isso que levou esses caras ao longo dos anos a começar executando. E aqui eu estou falando do mercado de moedas, especialmente nesse vídeo. Tá? Se não ficou claro desde o começo, eu estou sendo mais específico no mercado de moedas. Tá? No mercado de moedas global, com impacto indiretamente no Brasil e de como que isso impacta, né, se não ficou claro, né, o que eu estou dizendo aqui, no trade, né, no seu trade aí autônomo operando dólar, tá? E aí o que isso, né? E aí assim, você tem duas ramificações aqui, tá? Uma é o que pode acontecer daqui para frente, tá? E a outra, qual o impacto direto disso no que eu acho no operacional de câmbio no Brasil, tá? Quando você tem essa quantidade, essa tendência a ter cada vez mais centros de liquidez, e não acredito que vai ter uma bolsa nova no Brasil por conta da composição de custo, tá? Entre custos de transação e custos de execução, que a B3 fez isso muito bem, né? O custo de clearing, que é quem é o garantidor em última instância, né, de se a contraparte quebra, é a clearing que vai lá e banca na última instância. A corretora é a primeira, né, chamou o cliente não tem dinheiro, a corretora, deu algum problema, não é a corretora, é a clearing que vai lá e honra a contraparte. Uma grande diferença no mercado, né, de termo ou de swap, em que, se não tem a clearing, o teu risco de contraparte é o teu cliente. Se você está lá comprado num swap contra um banco e o banco quebra, cara, você não recebe, tá? A bolsa é segura por conta disso, por conta da clearing, tá? E aí, a BMF fez um negócio perfeito, que ela aumentou o custo na composição dos custos, ela aumentou o quanto é a atribuição da clearing e colocou os custos de execução muito baixos. Cara, uma bolsa para vir concorrer no Brasil tem que vir com a clearing é caríssima. Então, esse é o ponto. Eu acho bem difícil ter uma segunda bolsa aqui. Mas, no mercado como um todo, no mercado global, e aí depois eu trago isso, por que isso tem a ver com o Brasil, no mercado global você tem uma tendência a ter, na verdade, nem sei se daqui para frente vai aumentar mais, mas aumentou muito a quantidade de bolsas. Tá? E você tem uma tendência inerente, isso está chegando no Brasil, que é de internalização das ordens. Tá? Até fiz vídeo sobre isso também aqui, de dark pool no Brasil e por aí vai. Foi aprovado, tá? E você ter a ordem sendo casadas como se fossem mini bolsas dentro de uma corretora, ordens sendo casadas dentro da corretora. O próprio RLP é isso, tá? É uma ordem que chega e casa na corretora e esse negócio vai informado direto, pronto para a bolsa, tá? Ele casa lá dentro, cada vez mais lá dentro. E isso, na minha opinião, não é tão bom porque você perde sensibilidade, assim, perde informação relevante do trading para o mercado. É uma assimetria de informação relevante a mais que é criada, além daquela assimetria do player informado, que são as grandes gestoras, os grandes assets, que têm capacidade de desenvolver um cenário e por aí vai. Além daquela assimetria que é normal,
em qualquer mercado, e vamos dizer assim, não tem o que fazer, você tem essa segunda assimetria que vai na virada de preço ali desses caras que detêm volume de ordens internas. O RLP é um volume de varejo puramente. A Dark Pool que eu falei, né, em vídeos anteriores, é uma ordem institucional lá dentro. Daqui a pouco você tem esses grandes centros de liquidez sendo quase mini corretoras de Forex, dealers de Forex com um fluxo gigantesco na mão, né, e com uma sensibilidade de curto prazo sobre o fluxo muito grande. Muito grande. Isso já está acontecendo. Mas vamos lá, isso não tem a ver direto com o que eu acredito que é a questão do câmbio aqui no Brasil. E vamos lá, falei que ia mostrar no final aqui, né? André, mas no Brasil não tem outra bolsa e por aí vai. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Proporção de moedas que moedas que usam algoritmos EAs, né, executores, que eles são usados. Não significa que o volume é o que você está vendo aqui. Moedas do G7, 94% das moedas do G7 você tem presença de algoritmos executores nela. Não significa que é 94% do volume, tá? Nesse estudo foi muito claro isso. Tá? Estima-se que esse volume aí era, em 2018, cerca de 30% do volume total no mercado spot. Não fazia distinção entre mercado futuro e mercado à vista. É uma coisa bem difícil de chegar nesse número, então nem arrisco dizer. O fato é legal de dar uma olhada aqui, que é o seguinte, você pega G7, né, as principais moedas, euro, dólar, libra, ien, e as moedas da América Latina, de Latin America, aqui, Latam, tá? A NDF é o Non-Deliverable Forward, aqui é outra coisa. Pega 56% das moedas da América Latina tem presença de algoritmo executor. O Brasil com certeza é um deles, tá? Mas ainda é menos penetrado o algoritmo executor, né, na América Latina, nas moedas de América Latina, do que em relação às grandes moedas no mundo. Mas eu vou falar, André, tá bom, mas beleza, então assim, isso é só lá fora por enquanto. No Brasil tem, mas parece que é pouco. América Latina, outras moedas aqui, parece que é pouco. Cara, é fato, é pouco. O problema é que o gringo olha o mundo desse jeito. Se o gringo executa todas as moedas no G7 praticamente, com uma boa parte do volume através de algoritmos executores, você acha que ele vai disponibilizar um broker, né, um trader ou um broker, para executar Brasil manualmente? Para executar quando vai fazer uma posição de moeda aqui, ou até quando vai fazer uma posição de bolsa, mas vai travar a exposição cambial, ou seja, vai usar de alguma forma a moeda, o mercado futuro ou um FRA, né, para poder travar essa exposição, né, nele. Acho que ele vai fazer isso manualmente? Assim, muito provavelmente que não, porque o modus operandi desses caras, dessas grandes gestoras, desses grandes players globais, já é agir através desses algoritmos. E é por isso que você começa a ver, né, que de uns anos para cá começaram a aparecer players, assim, aparentemente gringos, né, cara, comprando ou vendendo dólar o dia inteiro. Né? Você olha no saldo da evolução do player, aquelas linhas, né, que você só vê em ações ou no índice, que é um cara comprando ou vendendo o dia inteiro, e às vezes espelhado com uma contraparte meio padronizada. Cara, aquele é modus operandi de gringo, não é modus operandi de player local. É um cara que compra ou vende o dia inteiro, picado, e vai fazendo preço naquele mercado mais picado o dia inteiro para um lado. Isso é um algoritmo executor, claramente. Isso não é um cara fazendo na mão. Tá? Então, assim, o fato do Brasil ainda não estar, e as moedas da América Latina, no ranking em termos de, vamos lá, são os caras que mais usam esses algoritmos executores, mas o gringo, que grande parte do fluxo do câmbio brasileiro vem de gringo, ou de day trade, ou de posição, vem do gringo, e o gringo olha o mundo e opera o mundo dessa forma, com esse modus operandi de algoritmo executor, pegando uma ordem gigante, fracionando ela em menores, com critérios distintos. Tá? Esse aqui é o ponto. Tá? Mas a conclusão que eu quero chegar aqui, tá? Eu acho que esse aqui é o grande ponto, né? Eu gosto muito de ter esse tipo de discussão, esse tipo de conversa um pouco mais profunda aqui, né? Porque eu acho que ele pega muito isso. Eu sempre tive, né, enquanto operei câmbio, eu sempre tive na cabeça que o melhor operacional de câmbio era aquele operacional contra o movimento prévio. E eu vou te dizer, quando eu parei de operar câmbio, eu ainda parei com essa cabeça. Se eu voltasse a operar câmbio hoje, tá? Se eu voltasse, não acho que assim, não é porque eu não estou operando câmbio, estou operando índice, que câmbio é ruim. Se eu voltasse a operar hoje, eu tenderia a, pelo menos, abrir
a minha mente para um operacional mais a favor. Tá? A favor do movimento prévio, não tem nada a ver com tendência, a favor do movimento prévio. Por quê? Porque cada vez mais na minha cabeça, né, eu estou vendo, cada vez mais eu estou acreditando nessa mudança de microestrutura em que você está tornando o mercado de moedas mais parecido com o modus operandi do mercado de ações. Ações ao extremo, o índice seria o meio do caminho, tá? Em que você tem players que executam ordens grandes, repetitivas, picadas. Tá? É um algoritmo que vai lá e pica essa ordem. Quando você tem esse tipo de player executando, e quando esse player se torna relevante perto do tamanho total do mercado, a interdependência dessas ordens te gera lógica operacional. Você fala, quando você identifica um cara, esse cara ligou compra. Cara, se você pegar isso no começo, você fala, eu vou junto com ele. É diferente daquela cabeça de pegar um cara que vai executar uma ordem muito grande, muito rápida, vai tirar o mercado de preço, vai distorcer o mercado no intraday por alguns pontos, e você vai querer pegar a volta, querer pegar o fechamento, que nem é o modus operandi clássico de uma inversão de fluxo. O mercado é tirado de preço para cima ou para baixo, e aí vem a inversão de fluxo. Com esse pano de fundo, né, com essa mudança microestrutural, né, junto com a do vídeo anterior, eu tenho uma inclinação a abrir a minha mente, tá, se eu tivesse no campo, vamos dizer, né, assim como tono educacional, a estimular as pessoas a operarem um pouco a favor do movimento prévio, que nem uma cabeça que eu sempre estimulei as pessoas a fazerem em ações e agora fazendo no mercado de índices também, tá? Tentar pegar essa saída também do movimento, tentar pegar um nascimento de um movimento de compra ou de venda, tá? E dizer, de novo, não é fácil para mim dizer isso, porque a vida inteira, enquanto eu operei com uma cabeça de, putz, o mercado vai vir uma boletada e ele vai ser tirado de preço e eu vou tentar pegar essa volta, eu vou tentar pegar essa reacomodação. Óbvio, tinha uma ou outra operação que ia a favor? Claro, mas 75% dos trades era contra o movimento prévio, buscando fechar uma distorção gerada por uma ordem grande, né, e que tinha urgência em executar. E essa ordem grande com urgência em executar, ela está cada vez menor. Não significa que esse player sumiu, significa que esse cara está executando de forma distinta no mercado. Esse é que é o ponto. Cara, espero que você tenha gostado, tá? Não esqueça de assistir o vídeo anterior e os outros vídeos que eu deixo aqui na descrição também, como ajuda complementar tudo que está aqui embaixo, como na descrição de vídeos complementares aqui, eles têm a ver com esse vídeo. Não é por acaso que eu deixo lá, não é SEO de Google para poder ser mais visualizado, não, é para você realmente ir aprofundando no tema que você viu aqui. Se você gostou, cara, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo se você já tinha percebido isso, se nunca tinha ouvido falar, se faz sentido, se não faz. Cara, assim, comenta a tua experiência com esse tema aqui. É bacana ver, né, o pessoal comentando lá embaixo, mesmo que não tenha experiência. Putz, olha, não gostei, nunca tinha pensado nisso. Ou caras que já têm mais experiência falam, putz, de fato, eu percebi, né, assim assado, ou eu percebo tal player, pode fazer uma pergunta, o que for. Tá? Manda aqui embaixo. Sou eu que respondo, eu tenho o maior prazer em ler, às vezes demora um pouquinho, mas em ler esses comentários e responder. Beleza? Abraço, boa semana.